Meus irmãos amados, meus caríssimos amigos, porque Jesus nos ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, estamos de volta com muito prazer, com muita alegria, para levar a todos que estão conosco neste momento através deste vídeo a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Onde você está neste momento assistindo a este vídeo, aquele abraço e aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmãozinho, meu amigo, você já faz parte aqui do nosso canal? Já se inscreveu? Tudo bem, muito obrigado. Agora, se você ainda não se inscreveu, aproveite, inscreva-se. É muito importante que você esteja conosco neste grande projeto de Deus. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, faça o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Graças a Deus. Continue conosco até o final deste vídeo. Você vai ver que vai valer a pena. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vamos falar hoje sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a fortalecer-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa.
E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Muito bem. Que texto maravilhoso, que narra, que descreve o que aconteceu naquele tempo. Ainda estava em vigor o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a partir de Jesus. Este ou aquele momento ainda vivia-se a dispensação da lei. Porque a graça, a dispensação da graça, na verdade, começou lá na cruz, quando Jesus fez aquela declaração: Pai, tudo está consumado. Ali ele expirou e naquele momento, então, a graça de Deus passou para todos nós que cremos no que Jesus fez por nós lá na cruz. Muito bem, mas hoje, com base nesse texto aqui, nós vamos aprender algumas lições importantes. Por isso, fique conosco até o final, não mude de canal, está bem assim? Porque Deus tem algo para ensinar a todos nós. Muito bem, vamos então para o primeiro tópico aqui da mensagem com base no texto. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. Preste bem atenção, Zacarias e Isabel eram um casal, eram seres humanos que aguardavam a vinda do Messias, como todos naquele tempo. Havia várias profecias a respeito da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, e por isso a expectativa era muito grande. Tanto é verdade que quando João Batista apareceu pregando no deserto, eles pensavam que ele era o Cristo, mas ele muitas vezes disse: não, eu não sou o Cristo, eu apenas vim antes dele para preparar o caminho. Quer dizer, João, o Batista, ele veio aqui a este mundo com um propósito, com uma missão estabelecida por Deus. Então é importante nós atentarmos para esta verdade. Eles eram pessoas que confiavam em Deus e por isso eles viviam irrepreensivelmente. Amém? Muito bem. Então, esse texto aqui, que vai ser lido pela pastora Sara, com base neste subtema, é muito importante. Preste bastante atenção. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Muito bem. Então, amigo, esse texto aqui nos ensina várias coisas. Primeiro, vamos saber quem era Herodes. Esse Herodes aí é o mesmo Herodes que construiu, Herodes o Grande, que construiu o templo lindo lá em Jerusalém, o templo que foi recuperado por Zorobabel, agora no tempo de Herodes, ele foi reconstruído. Então Herodes, ele foi nomeado pelo Império Romano, ele era um edomita, e ele governou a Palestina, nomeado pelo Império Romano, durante aquele tempo. Então, João, quando foi anunciado a sua chegada, a sua vinda, então reinava lá Herodes, o Grande. Aquele mesmo Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, é este Herodes. A Bíblia fala de vários Herodes. Esse Herodes aqui, o Grande, depois o filho de Herodes, que era Antipas, e depois outro Herodes, que era Agripa I, Agripa II.
tudo aí da descendência de Herodes. Tinha o Herodes Filipe, e assim, eram vários Herodes. Bem, mas esse Herodes aqui era o Herodes o Grande. E era um homem mau, um homem perverso, que não admitia que ninguém o contrariasse. Só para vocês terem uma ideia do quanto ele era perverso, ele mandou matar todos os filhos dele, mandou matar a mulher dele, mandou matar a sogra dele, porque ele não podia admitir, ele era um homem mau, que ninguém o contrariasse. Você conhece alguém desse jeito? Pois é, pense nisso. Muito bem. Então, foi na época de Herodes, nesse clima difícil que vivia Israel, que Deus, para que se cumprisse tudo que foi profetizado, inclusive a respeito de João Batista, Deus então usou aquele casal. Já estavam velhinhos, porque Deus é assim, amigo. Deus, ele faz o impossível, aquilo que é impossível para mim, para você, para o ser humano, para Deus é possível. Então, Deus, ele usa as coisas que não são para confundir os que são. E aqui está sendo comprovado isso. Isabel era estéril, e além da esterilidade, já estava com a idade bastante avançada. Zacarias era um sacerdote. Tanto ele, Zacarias, quanto a esposa Isabel, eles eram da tribo de Levi. A mesma tribo de Arão, a mesma tribo de Moisés. Então Deus tinha um propósito. Foi assim, quando Zacarias, porque ele era sacerdote, foi sorteado. Eram vários sacerdotes da tribo de Levi, então era feito um sorteio e numa determinada fase do ano, era feito um sorteio para que os sacerdotes, então, fizessem o trabalho do sacerdote, que era oferecer os sacrifícios, queimar incenso, conforme era determinado para aquele tempo. Hoje, não há mais a necessidade de fazer isso, porque Jesus já morreu na cruz, todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram abolidos, porque Jesus, de uma vez por todas, entrou no lugar santo dos santos, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, para nos dar hoje o direito de vida eterna. Então, Zacarias entrou no lugar santo dos santos para queimar o incenso, e veio então o anjo Gabriel. E disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida, a tua oração e da tua esposa. Porque mesmo eles velhinhos, eles continuavam orando, porque eles confiavam em Deus. Eles criam no impossível. A fé não tem idade. Você pode ser uma criança tem fé. Com toda a inocência de uma criança, mas ela tem fé. Eu tenho um netinho de 7 anos que ele ora, e Jesus já tem feito milagres pela oração dele. Porque a fé, ela independe da idade. Foi o caso de Zacarias, foi o caso de Abraão, que também já era idoso, a sua esposa, que também era estéril. Deus prometeu e cumpriu. Muito bem, então, o anjo disse para Zacarias, lá no lugar santo dos santos, disse: ó, Zacarias, eu sou o anjo Gabriel. Eu vim para te dar uma boa notícia. Tenho ouvido a oração de vocês. Então, escute só aí, Zacarias. Mas antes de falar o recado do anjo, eu quero dizer para você que toda oração que nós fazemos aqui na terra, Deus ouve. Ele pode até não atender, porque Deus não é obrigado a atender a oração de ninguém, pois ele é soberano, ele é Deus.
Ele é Deus. Então, toda oração ele ouve. E de acordo com o motivo da oração, Deus ele pode atender ou não. Mas que ele ouve toda oração feita. Vocês lembram de Jonas? Jonas estava lá no ventre do peixe, no fundo do mar. Ele orou e Deus ouviu a oração dele. Então, independe da idade, independe do lugar onde o ser humano esteja, se orou, se falou com Deus, sem qualquer outro tipo de intermediário, Deus ouve. Muito bem. Então, voltando agora ao anjo. E o anjo disse, olha, Deus mandou eu te dizer, Zacarias, que vocês vão ser pais. A tua mulher vai conceber. Aí Zacarias duvidou, mas ela é estéril, já está com a idade avançada. E o anjo disse, mas eu estou dando o recado que Deus me mandou aqui para te dar esse recado. Aí o que aconteceu? Zacarias duvidou. E o anjo disse, olha, porque você não está crendo, você vai ficar mudo. A outra lição que nós vamos aprender aqui, amigo, é que quando Deus usa os seus mensageiros para entregar o seu recado, como eu estou fazendo aqui, se você duvidar, você está sujeito a ser repreendido por Deus. Foi o que aconteceu aqui. Zacarias duvidou e o anjo disse para ele, na hora, você vai ficar mudo por causa da sua incredulidade. E assim aconteceu. João ficou mudo na hora. Demorou um pouco, todo mundo ficou perplexo pela demora, e quando ele saiu lá de dentro do lugar santo, ele já não falava mais. Por quê? Porque duvidou da mensagem de Deus que foi entregue a ele através do anjo. Anjo é mensageiro. Quer dizer para você, amigo, que eu também sou um mensageiro. Eu sou um mensageiro de Deus. Eu sou aqui na terra um embaixador do reino de Deus. Porque o embaixador, aquele embaixador de verdade, ele não fala o que ele quer, mas ele fala aquilo que Deus manda ele falar. É por isso que o projeto Ir de Pregar está de pé e vai continuar de pé até Jesus voltar. Por quê? Porque o nosso propósito aqui não é falar o que nós queremos. Não é falar o que você gostaria de ouvir. Não. Aqui este projeto Ir de Pregar tem um propósito. Falar aquilo que Deus manda falar e falar aquilo que você precisa ouvir. Este é o nosso propósito. Amém? Agora vamos fechar a mensagem com o segundo tópico. Consequências da incredulidade. Texto bíblico. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. E o que aconteceu depois, pastora? Leia o restinho aqui do... E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo,
Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Muito obrigado. Amigo, é importante, já fiz menção aqui, parte do texto aqui, já no tópico anterior, mas eu quero me deter em um detalhe aqui desse texto. É que depois que se cumpriu o tempo determinado para Zacarias fazer o seu trabalho como sacerdote, ele voltou para casa. Ele voltou para casa e fez a parte dele com a sua esposa. Eles mantiveram aquele relacionamento sexual normal entre marido e mulher. E aí, diz o texto que Isabel concebeu, ficou grávida. Aquela mulher que era estéril e que já estava com uma idade avançada, o texto não diz a idade dela, mas já tinha, né, passado aquele tempo de procriação das mulheres. Mas mesmo assim, quando Deus fala, ele faz acontecer. Agora, um outro detalhe interessante. Aquilo que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. Não. Quando o anjo disse, olha, tua mulher vai ficar grávida. Então, Zacarias entendeu que para ela ficar grávida, ele teria que ter um relacionamento sexual com ela. Então, quando Deus, meu prezado amigo, fala com o ser humano, como ele está falando agora, o homem tem que tomar a sua decisão, tem que se posicionar. Zacarias, depois que ele ficou mudo, ele creu, é verdade. Eu duvidei, vou pagar esse preço aqui, mas eu vou fazer a minha parte. Tanto é que quando o menino nasceu, perguntaram como era o nome do menino, ele escreveu numa tabuinha, João. Aí pronto. Quando colocaram o nome do menino João, a Bíblia diz que a língua de João, a língua de Zacarias se soltou e ele passou a glorificar o nome do Senhor. Quer dizer, ele deixou de ser mudo. Meu prezado amigo, então, Deus está falando com você, com todos que estão assistindo este vídeo. Quando Deus fala, nós precisamos obedecer. Se não obedecermos, podemos pagar o preço como Zacarias passou, né? Passou 9 meses. Passou 9 meses mudo. Como o senhor sabe, pastor, que ele ficou 9 meses mudo se o texto não diz? É só você ser um pouquinho inteligente. Uma criança, quantos meses ela passa para nascer após a concepção? 9 meses. Então, pronto. Ele ficou 9 meses e só passou a falar depois que João nasceu. Meu prezado irmão, meu amigo, esta é a palavra de Deus. João Batista. O nome dele não era João Batista, era João. Batista porque ele batizava quando ele ficou grande, a partir dos 30 anos, ele começou o seu ministério. E por isso a gente o conhece como João Batista. Mas o nome original dele era só João. A Bíblia não diz o sobrenome dele. E eu não conheço outro nome, não tenho outra informação. A informação que eu tenho é que o nome dele era João. Quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse que Isabel teria um filho, ele já deu o nome que seria João. Por isso que, quando o menino nasceu, como é o nome? Aí ele escreveu numa porque tabuinha. o nome já tinha sido dado pelo anjo Gabriel. Isso, exatamente. Igual quando Jesus nasceu. Já foi dito para Maria, né? O nome dele se chamará de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Pois é, meus irmãos, meus amigos, aqui está a palavra de Deus. E agora eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que têm ouvido muito a mensagem de Deus e até hoje não tomaram uma decisão. Cuidado.
Você pode pagar o preço, inclusive perdendo o direito de vida eterna, porque só vai morar no céu aquele que crê. E para crer, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem ouvido tantas vezes a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, nunca se posicionou, não está fazendo a sua parte, a partir de hoje, faça a sua parte. Pastor, então qual é a minha parte? A Bíblia diz, foi Jesus quem disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então é esta a sua parte. Confesse a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e Ele vai fazer por você o que só Ele pode fazer. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu entreguei o recado que eu recebi de Ti, Paizinho. As pessoas que estão tomando a decisão, que estão se posicionando, que a partir de agora estão fazendo a sua parte. Paizinho, aquelas que estão confessando a Ti, Senhor, de coração, que estão realmente arrependidas com toda a sinceridade, perdoa-lhes. Inscreve os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da Tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Agora nós vamos orar por todos estes pedidos de oração. O mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ouviu a oração de Zacarias e de Isabel, Ele vai ouvir a sua oração agora. E dependendo da vontade dEle, Ele vai curar você, vai libertar você e vai liberar a bênção da vitória para você e para a sua família. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. Paizinho, o Senhor conhece os seus respectivos conteúdos. Pai, aqueles que estão pedindo cura física, cura espiritual. Em nome de Jesus, papai, que todos sejam curados para o teu louvor. Pai, aqueles que estão pedindo libertação de um vício. A pessoa não consegue se libertar do vício. Vício da cocaína, vício da maconha, vício do crack, vício do álcool. Senhor, liberta estas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, te apresento todas as famílias que estão orando comigo agora. O Senhor sabe qual é a situação de cada família. Pai, libera a bênção da vitória para todos que estão orando comigo. Paizinho, faz isto para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, assim seja. Amém. Meus amigos, meus irmãos, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. No próximo vídeo, eu quero contar com a audiência de todos. Não esqueça de compartilhar esta mensagem com o maior número possível de pessoas que você conhece. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e quem crê, diga aleluia!